São Francisco Xavier nasceu nas terras de sua própria família denominada Xavier, Reino de Navarra, na Península Ibérica, no dia 7 de abril de 1506. Foi o filho caçula da família. Seu pai se chamava Juan de Rasso e era um aristocrático conselheiro do rei de Navarra, João III. Sua mãe se chamava Maria de Azpilicueta e Xavier. Era de família nobre também de Navarra. Em 1512, o reino de Navarra foi atacado por tropas castelhanas e aragonesas. Sua família lutou resistindo à invasão, mas perderam a luta em 1515. Francisco tinha quase 9 anos. Seus irmãos foram presos e condenados a morrer depois de passarem um tempo na masmorra. Depois, porém, conseguiram ser libertados. Neste período, aos 9 anos de idade, seu pai veio a falecer. Sua mãe enviou, aos 14 anos, ao colégio de Santa Bárbara, na cidade de Paris. Francisco se preparou para entrar na universidade e terminou os estudos preliminares de literatura, humanidades e filosofia. Aprendeu a falar em francês, italiano e alemão. Passou a lecionar filosofia no colégio de Beauvais. Conta-se que ele foi o campeão numa competição de salto em altura entre estudantes. Francisco dividiu o quarto com um francês chamado Lefebvre e um espanhol chamado Inácio de Loyola, futuro santo e fundador da Ordem dos Jesuítas. Eles criam um grupo com o nome de Sociedade de Jesus. Com mais 4 jovens, eles fundam a Companhia de Jesus, atualmente conhecida como Jesuítas. É a maior ordem religiosa do mundo. Eles fizeram voto de pobreza e foram reconhecidos pelo Papa em 1541. Francisco de Xavier foi ordenado sacerdote em Veneza em 24 de junho de 1537. Em setembro de 1543, São Francisco Xavier partiu para a sua primeira missão. Foi para um lugar chamado Costa de Pescaria, que ficava no litoral sul da Índia. Nesse local, o povo vivia da pesca. Porém, os hindus se tornavam inimigos daquele povo porque não aceitavam a pescaria que matava os peixes. Porém, os pescadores locais se identificaram de pronto com o cristianismo, pois esta religião aceitava sua profissão de pescadores. Eles se identificaram com os primeiros apóstolos de Jesus, que eram pescadores, e com um dos símbolos da nova religião, o peixe. O trabalho de Francisco de Xavier converteu o povo da Costa de Pescaria e provocou mudanças nas ilhas da Indonésia Oriental. Por isso ele passou a ser chamado de o Apóstolo das Índias. Francisco chegou como missionário ao Japão em julho de 1549. O navio em que viajava, porém, aportou em Kagoshima, na ilha de Kyushu, somente em agosto. Ele foi muito bem recebido e se hospedou na casa de Anjiro até outubro do ano seguinte. Depois foi para Kyoto, mas só foi autorizado a pregar em 1551. Como não falava a língua japonesa, teve que se contentar em ler o catecismo, que era traduzido pelo amigo Anjiro. São Francisco Xavier, porém, foi perseverante e paciente. Alguns anos mais tarde, sua missão no Japão começou a dar frutos. Ele conseguiu firmar congregações religiosas nas cidades de Bungo, Hirado e Yamaguchi. Xavier trabalhou lá durante mais 2 anos. No
No seu ardor missionário, aprendeu a língua japonesa, na qual escreveu um livro que falava da criação do mundo e sobre a vida de Jesus Cristo. Depois, ele foi substituído por outros padres jesuítas, os quais supervisionou durante um tempo. Então, regressou à Índia para fazer ainda inúmeros trabalhos de evangelização. No dia 3 de dezembro de 1552, Francisco Xavier faleceu deitado numa esteira, com o crucifixo que o amigo Inácio de Loyola tinha lhe dado. Seu sepultamento foi em San Juan, mas seus restos mortais, que continuavam incorruptos, foram levados temporariamente à igreja de São Paulo, em Malaca, em 1553. Em seguida, seus restos mortais são levados para a Basílica do Bom Jesus de Goa. Ele pode ser visto ainda hoje numa caixa de vidro e prata. As peregrinações ao local começaram em dezembro de 1637. O osso do braço direito de São Francisco Xavier está na igreja de São José, em Macau, na China, mantido em um relicário. A partir de sua morte, muitas igrejas foram construídas em sua homenagem. São Francisco Xavier tinha o dom de prever o futuro, ver fatos que aconteciam em outro lugar e acalmar tempestades. Na arte, sua imagem é associada a um caranguejo e um crucifixo, símbolo relacionado com um grande milagre. Aconteceu quando São Francisco navegava na região das Ilhas Molucas, as quais ele evangelizou e onde viveu muitos anos. Durante um forte temporal, os marinheiros gritavam pela ajuda de Deus. Com calma, o santo mergulhou seu crucifixo de madeira no mar agitado. Na mesma hora, as águas se acalmaram e o crucifixo sumiu no mar. Ao desembarcarem na praia, os marinheiros, assombrados, viram um caranguejo sair da água com o crucifixo. Xavier o recolheu e o animal voltou para o mar. São Francisco Xavier nunca disse uma palavra sobre o acontecido. Francisco de Xavier foi beatificado em 25 de outubro de 1619 pelo Papa Paulo V e, junto com Inácio de Loyola, foi canonizado em 1622 pelo Papa Gregório XV. Ele é considerado o protetor dos missionários. A igreja celebra seu dia em 3 de dezembro. História de São Francisco Xavier. Texto extraído do site Cruz Terra Santa. Oração a São Francisco Xavier. Amabilíssimo e amantíssimo Santo, em união convosco adoro reverentemente a divina majestade e, pelo muito que me regozijo dos especialíssimos dons da graça com que vos favoreceu durante a vossa vida mortal e pela glória que gozais agora, eu rendo-lhe afetuosíssimas graças e peço do fundo de minha alma e por vossa poderosa intercessão, me conceda a graça importantíssima de viver e morrer santamente. E vos suplico também, aqui faço o seu pedido especial. E se o que eu peço não convier à glória de Deus e ao proveito de minha alma, quero alcançar aquilo que a uma e outra seja mais conforme. Amém. Gostou também de saber mais sobre São Francisco Xavier? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas.
espiritualidade, música, literatura, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força